Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia da terceira série do ensino médio. Estamos aqui com o professor Antônio. Tudo bem, professor? Tudo bom, professora Milene. É um prazer imenso estarmos aqui hoje, reunidos no Centro de Mídias, na TV Cultura, na TV Educação, para mais uma aula do terceiro ensino médio, que nós vamos estar passando aqui para vocês, e a Milene vai dar todas as características da aula para nós, né, professora? Exatamente, professor, vou dar todas as informações aí da nossa aula. Então, reforçando, essa é uma aula de Geografia da terceira série do ensino médio, que vem com uma temática super bacana, que é a regionalização do espaço mundial. Lembrando que ela é uma aula do primeiro bimestre. Então, para que a gente faça as devidas apresentações, nós vamos apresentar a equipe curricular. Vai aparecer aí para vocês na tela o nome das pessoas que compõem a equipe. Então, o professor Antônio, que eu acabei de apresentar para vocês, que compõe a equipe da COPED, do Centro de Mídias, a professora Andréia, que está sempre aqui nos apoiando, a professora Mariana também, eu, que sou a professora Milene, e o professor Sérgio, que também nos apoia nas atividades. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Você que está nos assistindo via aplicativo do Centro de Mídias ou através da TV Educação, da TV Cultura. Então vamos lá para a gente ver qual é a habilidade que nós vamos trabalhar no dia de hoje. Acompanhem aí na tela de vocês. Então é uma aula da terceira série do ensino médio com a habilidade de comparar e diferenciar os critérios de regionalização mundial, considerando as intencionalidades sociais, políticas e econômicas. Só um minuto. Eu vou deixar no PowerPoint, aí você retoma a fala a partir do comecinho do PowerPoint. Tá. Pode ser, porque aí tá com ponto de corte na edição. Só porque é gravado a gente erra. Vamos fingir que é ao vivo. Tá. Aí eu começo do PowerPoint inteiro. Considera que você já chamou o PowerPoint, aí você fala, vamos lá, habilidade do currículo. Tá. Beleza? Vou fazer uma contagem de 3 segundos. São 3, 2... E aí está exposto que nós vamos trabalhar nessa nossa aula da terceira série com a habilidade de comparar e diferenciar os critérios de regionalização mundial, considerando as intencionalidades sociais, políticas e econômicas que as envolvem. Lembrando que o conteúdo é conflito norte-sul, globalização, regionalização econômica. Então, antes da gente dar início a essa super aula, essa super temática que o professor Antônio preparou para a gente com todo amor e carinho, eu vou falar um pouquinho para vocês do PJB, que é o Parlamento Jovem Brasileiro, que é um programa super bacana que está com as inscrições abertas. Então, para você, aluno, que tem interesse, né, que gosta aí, é engajado com as questões políticas da sua cidade, do seu bairro, da sua região, vale super a pena se inscrever. Então, como que vocês podem obter maiores informações? Entrando no site da Câmara, vocês vão lá em Cidadania e vai ter o guia do PJB 2020. Esse guia ele vai trazer diversas informações para vocês, inclusive como proceder com o projeto. Vocês precisam escrever aí um projeto de lei. E o importante é que esses alunos, que serão os finalistas, irão passar uma semana em Brasília discutindo aí projetos de lei com alunos de outros estados brasileiros. Então, é uma oportunidade única, certo, professor? Perfeitamente. Nós temos que analisar que nós temos que participar da nossa política aqui. Então, é nada mais importante do que aproveitar essa chance. Então, se inscrevam, porque faz parte do nosso cotidiano. Vocês vão ter uma interação muito legal sobre as leis, vão estar participando, então vão estar desenvolvendo esse trabalho. Então, é muito gratificante essa relação que vocês vão ter lá. Tudo bem? Então vamos dar início aqui agora à nossa aula de Geografia, nossa temática, a regionalização do espaço mundial. Certo, professor? O que nós temos para hoje? Só lembrando que essa aula é a continuação de uma primeira aula que vocês tiveram do ensino médio. Então nós vamos aprofundar esse assunto, que é um assunto vasto, né? Quando a gente fala em regionalização do mundo, a gente tem uma regionalização aí de vários aspectos. Então é importante aí que vocês prestem atenção, né? E se conseguirem aí, lembrem da primeira aula. Antes de começarmos, obviamente, como nós gostamos muito de vocês, nossos queridos alunos, nós vamos dar uma
problematização para vocês resolverem. Essa problematização, eu vou dar a honra para a professora Milene estar falando com vocês, professora. Muito bem, professora. Então, nós já vamos começar aí propondo atividades. Então, vai aparecer para vocês aí na tela 2 questionamentos. Então, vamos lá. Análise de conceito. Para aprofundarmos o assunto, você responderá 2 perguntinhas. Então, nós vamos deixar um tempinho para vocês responder, refletir, né? Quem quiser pesquisar, aproveita esse momento. Então, vamos lá. O questionamento A. Os continentes são uma forma de regionalizar um espaço? Justifique. Olha que importante esse momento. Justifique. E a letra B. Cite 3 critérios para a regionalização do espaço mundial. Comente sua resposta. Então, nós vamos deixar aí para vocês essa tela. Ela vai ficar em alguns instantes e nós já voltamos para discutir essas questões. Tá ok? Daqui a alguns instantes. Muito bem, estamos de volta e olha que esses 2 questionamentos aí, que ficou para vocês na tela, são temas que eu trabalhei na aula passada, eu e o professor Sérgio. Então, olha, se tem alguém em dúvida, não prestou atenção, vale esse puxão de orelha, né, professor? É uma continuação da primeira aula que vocês tiveram do 3º ano do ensino médio. Então, olha, tomar puxão de orelha aí da professora. Muito bem, então vamos lá, vamos ver aí esses questionamentos. Os continentes são uma forma de regionalizar um espaço? Justifique. E aí, professor? Então, a resposta é sim, né? A gente tem as formas de regionalizar, que é dividir, classificar o espaço geográfico a partir de critérios específicos. Então, nós classificamos de acordo
com as características que nós escolhemos. Então é importante, por quê? Porque você retrata assuntos diversos, então você tem que ter uma criterização para esse espaço. Então a resposta é sim, e nós devemos sempre classificar esses através de critérios, né? Quais serão esses critérios? Boa, hein? Quais serão esses critérios? Critérios, alguns que vocês já viram. Então, se teve gente que ficou em dúvida aí, precisa retomar essa aula, hein? Então, vamos lá, professor. Cite 3 critérios para a regionalização do espaço mundial. Comente sua resposta. Quais poderiam ser aí, professor, esses critérios? É simples. Nós podemos classificar de formas física, econômica, cultural e social, né? Ou até misturar várias delas. O importante é você ter uma classificação na sua regionalização. Quando a gente, por exemplo, fala de América Latina, a gente tem critérios de regionalização do que é a América Latina. Então, no aspecto cultural, linguístico, a América Latina é chamada assim. Então, sempre analisa a questão dos critérios que são utilizados para a regionalização. Então, no caso da América Latina, professor, são países que falam línguas derivadas do latim, seria isso? Perfeitamente, né? Como, por exemplo, nós temos o português, falado aqui principalmente no Brasil. Nós temos o espanhol, que boa parte dos países da América Latina falam. E nós temos o francês, né, professora? Muito bem. Nós temos o francês, que nós temos aí um país, né, a Guiana Francesa, que tem aí esse ganchinho na França, né, professor? O Haiti também, né? O Haiti lá é uma ilha na América Central, também foi colonizada pelos franceses, também fala o francês aí como língua oficial. Muito bem. E agora, professor, eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós sobre a teoria dos mundos. Na verdade, a gente vai falar sobre uma contextualização que já foi estipulada há um bom tempo, né, que é a questão aí da teoria dos mundos, né? Então, a teoria dos mundos ela foi retratada no período da Guerra Fria. Ela regionaliza o planeta com base em primeiro mundo, que são os países capitalistas desenvolvidos, o segundo mundo, que faz parte aí da economia socialista, que nós chamamos de economia planificada, e o terceiro mundo, que são de países capitalistas subdesenvolvidos. Então vocês viram aí na tela a divisão da teoria dos mundos. Lembrando que essa denominação que nós estamos citando agora faz parte daquele período que se dividiu aí o mundo em 3 partes, né? Que começa aí a partir do final da Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria, né? Que vai de 1945 até 1991, tá certo? Vou colocar aí na tela para vocês a diferença entre capitalismo e socialismo, para vocês terem uma ideia de como foi formado essa questão aí da teoria dos mundos. Os países capitalistas, no seu contexto geral, eles são de economia de mercado, ou seja, eles buscam o lucro através da lei da oferta e da procura. Isso aí é o padrão da economia capitalista e é controlada pelas empresas. Tá? Existe uma sociedade dividida em classes, patrões versus empregados, né? Como a gente falava no marxismo, a questão da burguesia e do proletariado, as grandes desigualdades sociais, ricos versus pobres, e o estímulo ao consumismo. Já o socialismo, né, ele prega aí umas relações diferenciadas dentro da sociedade, na qual a economia é planificada, ela é controlada pelo Estado. Então, quando fala em economia planificada, existe um plano de ações da economia. Sociedade sem classes, pelo menos na teoria, porque na teoria marxista não há classes sociais, apesar de Marx foi o primeiro introdutor aí a colocar essas palavras, classes sociais, desigualdades sociais menos acentuadas e o menor estímulo ao consumo, sendo que as empresas são estatais. Tudo bem? Nós vamos observar aí a regionalização do mundo em 3 partes, como eu falei anteriormente para vocês. Por gentileza, é só colocar na tela. Nós temos a denominação de mundo bipolar pelas características do capitalismo e do socialismo, ou seja, a preponderância do capitalismo dos Estados Unidos e dos seus aliados e a preponderância do socialismo pelo lado da União Soviética. Então, o primeiro mundo, como falei anteriormente, mas para relembrar vocês, são formados aí pelos países capitalistas desenvolvidos. Tá? No segundo mundo,
Que aí é interessante, né? Tem o primeiro mundo e aí tem o segundo mundo e o terceiro mundo. Então, antigamente falava-se primeiro e terceiro mundo. Mas e os países socialistas? Onde que eles se encaixam com essa economia planificada? São países de primeiro mundo? São países de terceiro mundo? Então aí se colocou o país de segundo mundo. Então países do segundo mundo são os países com essa característica aí de países socialistas, são os antigos países socialistas. E o terceiro mundo formado aí pelos países capitalistas subdesenvolvidos, tudo bem? Lembrando que essa regionalização ela se torna-se obsoleta a partir da década de 1990 com a decadência da União Soviética. Então, devido à sua desestruturação e também à relação do separatismo aí dos países socialistas do leste europeu, como é o caso, por exemplo, da Iugoslávia, da Tchecoslováquia e da própria União Soviética, que era antigamente as 15 repúblicas socialistas. Tá? Uma outra forma de regionalizar o mundo, que nós vamos ver aí na tela, nós vamos ver na tela o mapa mostrando a divisão dos 3 mundos, né, que eu citei. Pode aí colocar na tela, vocês estão vendo aí a separação. Uma separação que retrata bem claramente o que se é falado nos 3 mundos. A questão aí dos países subdesenvolvidos estarem no hemisfério sul, né, boa parte dos países subdesenvolvidos estarem no hemisfério sul, os países mais desenvolvidos, que são do primeiro mundo, estarem no hemisfério norte, né, e o leste europeu aí, né, que está em vermelho, mostrando os países que são os países socialistas aí, que fazem parte aí do Pacto de Varsóvia, né, do Comecon, que é o acordo econômico dos países socialistas. Perfeito, professora? Muito bem, professor. E nós temos uma dúvida aqui. Quando nós olhamos, né, observamos o mapa, eu vou pedir para colocar o mapa aí novamente, nós conseguimos observar que a Guiana Francesa está pintado de azul, ou seja, que a Guiana Francesa está aí como país de primeiro mundo. Bem lembrado, professor. Até a senhora citou aí a Guiana Francesa, nós estamos retratando bem a Guiana Francesa nesse quesito, né? A gente observou o mapa, se toda a América do Sul está em verde, considerada de terceiro mundo, por que a Guiana Francesa está em azul? É simples, a Guiana Francesa é um departamento francês. Então, tudo que se representa no país França é representado na Guiana Francesa. Lembrando que o que nós chamamos de departamento na França é o mesmo dos nossos estados federativos aqui, que é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então lá eles separam por departamentos. Então toda vez que vocês verem algum mapa mostrando alguma classificação, vocês vão perceber que a cor da Guiana Francesa é sempre a mesma cor da França. Perfeito, professora? Muito bem. Nós temos mais um questionamento aqui. Observando no mapa, nós conseguimos ver que na América nós temos uma porção vermelhinha aí. Seria Cuba? Perfeitamente. Mais uma situação aí bem lembrada. Temos um arquipélago lá em vermelhinho, lá, né, que nada mais é do que o principal parceiro e único parceiro aí da União Soviética em Cuba, né, que é Cuba, né, o país Cuba aqui na América Central. Vejam que é bem próximo dos Estados Unidos. Existe um interesse dessa relação entre Cuba e União Soviética. Nós temos que lembrar naquela época, os mísseis que poderiam ser lançados na Guerra Fria, por isso essa denominação de Guerra Fria, porque nós não tivemos um atrito, né, territorial, nós não tivemos uma guerra entre os soldados, nós não tivemos um conflito, né, dessa magnitude como foi a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Foi um conflito ideológico, de um lado o capitalismo e do outro lado o socialismo. E precisava-se de um parceiro para, caso houvesse a guerra, lançar os mísseis, lançaria em Cuba, porque os mísseis naquela época eram de pequeno alcance, não teriam alcance. Como tinha no tratado da OTAN, que é a organização do Tratado do Atlântico Norte, os Estados Unidos tinham vários parceiros na Europa para também, caso houvesse a necessidade, lembrando que até hoje existe essas bases militares dos Estados Unidos, na Alemanha, né, fazendo parceria com a França, com a Inglaterra, que é parceiro antigo dos Estados Unidos, tinha essa relação. Então precisava-se de uma parceragem aí entre os países para estar desenvolvendo essa questão aí do socialismo de um lado e o capitalismo do outro. Perfeito, professora? Muito bem, professor. Eu acho que ficou claro aí essas dúvidas iniciais, né, que é importante a gente ressaltar. Então agora nós vamos para um momento de atividade. Vai aparecer para vocês aí na tela. Muito bem.
A partir da análise do mapa Regionalização do Mundo em 3 partes e o seu conhecimento, responda. Lembrando que é o mapa que eu e o professor Antônio acabamos aqui de discutir. Então, nós temos 3 questionamentos aí. Qual a cor correspondente... qual a cor representa os países do primeiro mundo? Olha que pergunta bacana. Já a letra B, em qual hemisfério latitudinal estão localizados a maior parte dos países subdesenvolvidos? E a letra C, quais são os países desenvolvidos na Oceania? Esses questionamentos eles vão ficar por alguns instantes aí na tela para vocês, tá ok? Nós já retornamos com as discussões, tá ok? Até já! Muito bem, estamos de volta e agora nós vamos discutir, né, essas questões que são tão importantes para que a gente compreenda o cenário mundial. Então vai aparecer aí para vocês na tela as questões para a gente poder acompanhar. Então vamos lá. Qual a cor representa os países do primeiro mundo? Tchararã. Qual será, professor? Bom, nós temos 3 cores aí para vocês escolher, mas se vocês prestaram atenção na aula, vocês perceberam que é a cor azul, né? Que está lá bem no hemisfério norte. Ah, professor, mas você falou de hemisfério norte, mas tem lá no hemisfério sul, né? Então, quando a gente vai ver, nós vamos ver um próximo, na continuidade da aula, vocês vão ver o porquê que está azul a Austrália e a Nova Zelândia, mas isso aí nós vamos ver mais para frente. Muito bem, professor. E agora nós vamos para o nosso próximo questionamento. Em qual hemisfério latitudinal estão localizados a maior parte dos países subdesenvolvidos?
Para o aluno responder isso, ele tem que primeiro lembrar da latitude, né? Aula de 6º ano e depois retomado no 1º ano de ensino médio. Então nós temos aí a latitude norte e a latitude sul, dividida aí pela linha imaginária da linha do Equador. Então, qual seria a resposta correta? O hemisfério sul. Perfeito? Então, professor, o aluno que ficou em dúvida aí, né, lembrando que já viu isso no 6º ano e na 1ª série do ensino médio, deve ficar um pouco preocupado. Está na hora de retomar aí os conceitos de geografia. E aí nós vamos para o último questionamento, que é a letra C. Quais são os países desenvolvidos na Oceania? Olha que pergunta super interessante, né, professor? Exatamente, é o que eu estava falando anteriormente, porque vocês iam ver posteriormente e vão ver a separação no mapa, o porquê que esses 2 países aí foram incluídos aí como sendo do hemisfério norte como países desenvolvidos capitalistas, que é o que eu falei para vocês aí, a Nova Zelândia, né, e a Austrália. São os 2 países desenvolvidos que estão no hemisfério sul e aí fazem com que eles tenham essa projeção de serem países do hemisfério norte. Perfeito, professora? Muito bem. E para você que está nos assistindo, aproveite esse momento, né, pegue suas dúvidas, converse com seu professor, converse com seus colegas de sala, isso é muito importante. Lembrando que essa aula nada mais é do que uma aula que vem complementar tudo aquilo que seu professor já trabalhou em sala, né, ele vem somar para esse momento. Então aproveite, converse com seu professor de geografia, tire as dúvidas, isso é muito importante. E nós vamos conversar agora um pouquinho, né, professor, sobre essa regionalização aí socioeconômica. Perfeitamente. Nós vamos agora ver uma questão da regionalização socioeconômica que nós temos, né? Vocês estão observando no mapa, e aquilo que eu comentei com vocês aí no exercício que vocês responderam. Por que a Nova Zelândia e a Austrália estão considerados no hemisfério norte? Vocês perceberam a linha, né? Seria a linha do Equador, que divide por latitudes, né? O hemisfério norte e o hemisfério sul. Acontece que, por ser uma regionalização socioeconômica, essa linha ela delimitou os países que são desenvolvidos para o norte, né? E delimitou os países que são mais pobres para o hemisfério sul. Tá? Essa regionalização ela vem a partir da década de 70. Então ela faz parte aí do período da Guerra Fria. Isso aí vocês têm que analisar. Aí vocês podem até perguntar, mas e o leste europeu que é socialista? Aí, como não tinha como separar em 3 partes, até porque é uma separação latitudinal entre norte e sul, e essa regionalização foi feita pelos países desenvolvidos, então se optou a fazer isso até porque os países do leste europeu, por ser do segundo mundo, são considerados países neutros, né? Eles não têm essa relação econômica como tem os países capitalistas. Essa regionalização é mais uma regionalização propriamente para os países capitalistas do que envolvendo aí os 3 mundos. Por isso que anteriormente a gente viu um outro tipo de regionalização que aí regionaliza pelos aspectos ideológicos. Perfeito? Lembra que a gente falou no começo da aula, né? As regionalizações são classificadas por critérios, e esse é um critério específico para esse. Correto, professora? Muito bem, professor. E aí nós temos um questionamento. Nessa regionalização socioeconômica, o Brasil ele está na porção sul ou na porção norte, professor? Então, no caso do Brasil, né, como a gente viu aí no mapa, nós estamos na regionalização sul, né? Poderia estar na região norte, né? Mas estamos na região sul, né? Muito bem, professor. Então vamos assim contextualizar um pouquinho sobre essa questão de norte e sul, quais são as características e as diferenças? Praticamente a gente já viu anteriormente, né, no início das aulas, né, mas só para relembrar aí que os países que fazem parte do hemisfério norte são aqueles mesmos países desenvolvidos que aparecem no mapa dos 3 mundos lá, né, que é a teoria dos mundos. Então, no norte nós temos aí os países ricos, desenvolvidos e industrializados. Na separação do sul, nós temos países pobres, subdesenvolvidos ou em processo de desenvolvimento, agrários ou em processo de industrialização. Os países do norte são altamente industrializados com grandes investimentos em pesquisas científicas. Lembrando que eles
eles acabam investindo muito no PIB, né? Chega a ser 10% do PIB, né? Apesar de que hoje nós estamos numa crise econômica, né? Mas quando estava no auge eles aplicavam até 10% do PIB. O Sul é o contrário, são países que apresentam recente industrialização, né? Nós temos até uma sigla em inglês que é chamada que é a sigla NICS, né? Que é países recentemente industrializados, alta dependência econômica do setor primário. Lembrando aí que o setor primário faz parte aí agropecuária, a questão aí do extrativismo vegetal e mineral, a silvicultura, a criação de peixes, toda a parte aí é o setor primário. Os países do norte, eles possuem IDH elevado. Então, quando a gente viu lá os 3 mundos, a gente também observou nessa questão. Eles têm o IDH elevado, diferentemente do Sul, que tem o IDH médio ou baixo. E é interessante a gente retratar isso, por quê? Porque o IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. E o Índice de Desenvolvimento Humano, ele retrata 3 aspectos, né, que relacionam aí com a sociedade. O primeiro aspecto é a educação, o segundo aspecto é a saúde e o terceiro aspecto é o econômico. Então a gente vê que a parte social, ela se prevalece nessa questão aí do índice. E aí nós temos alguns países aí, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido e França, como sendo países exemplos aí do norte, e temos países da América Latina, África e parte da Ásia. Então vocês perceberam que nós relacionamos esses dois tipos de essa regionalização socioeconômica dividindo em 2 partes e percebemos que os países do hemisfério sul são, na verdade, os continentes, né? América Latina, o continente africano e boa parte aí do continente asiático. Perfeito, professora? Muito bem, professor. E agora a gente fazendo uma análise, como que nós podemos apresentar aí essa questão do mundo multipolar? Lembra que a gente falou aí no início, vocês já tiveram isso na primeira aula, com a professora Milene, com o professor Sérgio, a questão aí da bipolarização. Então, bipolarização, o mundo era dividido em 2. Então, era dividido em Ocidente, capitalista, Estados Unidos, predominante, superpotência. No Oriente nós tínhamos lá a União Soviética, né, país socialista, né, mostrando a sua potência aí, a corrida armamentista, a corrida espacial. Então tudo isso aí envolvia a bipolarização. Com a desfragmentação da União Soviética, perdeu sentido falar em bipolarização. Então hoje nós chamamos de multipolarização, ou seja, nós temos a questão multipolar, né, que logicamente os Estados Unidos acabou, né, já tendo um efeito maior da sua potência. Então além de ele ter mostrado que é uma potência bélica, uma potência política, ele também mostra que é uma potência econômica. Então vocês vão observar aí no mapa a diferenciação, a separação desse mundo multipolar. Nós temos uma separação de 3 mundos, na realidade. Então, nós estamos vendo aí na parte ocidental aí a América, né? Ela tem lá a dominação dos Estados Unidos na questão política, na questão econômica. Ao centro, nós temos a influência da Europa, né? Principalmente na questão econômica da União Europeia, né? Essa região que é influenciada pela Europa, e nós temos a influência do Japão, principalmente no Sudeste Asiático e no continente da Oceania, né? Mas lembrando, né, que nós temos, além dessa divisão em 3 partes, nós temos um contexto de que os Estados Unidos, ele tem uma influência no mundo todo. Então, diferentemente dos outros que tem uma influência mais regional, os Estados Unidos tem uma influência mundial. Sem querer ia falar Brasil, imagina, né? Quem sabe um dia, né, o Brasil está aí, né, regionalizando mundialmente, né, professora? Verdade, professor, né? A gente sabe que o Brasil, ele é sim uma potência aqui na América do Sul, inclusive até o nosso próximo tema, que nós vamos falar de blocos econômicos aqui no Mercosul. Mas nós sabemos que os Estados Unidos, ele influencia muito mais economicamente e até mesmo nos seus hábitos e consumos a população. Mas eu acho que agora, professor, fica legal a gente entender essa dinâmica a partir dos blocos econômicos. Tô certa? Perfeitamente, né? Lembra que eu falei, né? Regionalização socioeconômica, aquele mapa lá dos países pobres e dos países ricos serem separados, né? Hemisfério norte rico, hemisfério sul pobre. E com o passar do tempo, com a desintegração da União Soviética, se pensou
né, mundialização norte-americana como uma potência única, então logicamente se pensou nos blocos econômicos, né? Vocês já devem ter estudado a questão do Tratado de Roma em 1957, que já vinha de tratados anteriores como o Benelux, né, que é um tratado feito pelos 3 países lá considerados os Países Baixos. A Holanda hoje é denominada de Países Baixos. Então esses acordos econômicos é para confrontar o poderio dos Estados Unidos no mundo. Então nada melhor do que fazer acordos econômicos. Então vocês vão observar um mapa aí com blocos econômicos espalhados pelo mundo todo. Isso aí é uma parte dos blocos econômicos. Tem outros blocos econômicos, mas esses daí são os principais, né? Nós temos aí o Mercosul, né, na América Latina. Nós temos aí a União Europeia, nós temos o NAFTA, cada um tem seus tipos de blocos, né? Numa aula posterior aí vocês vão aprender sobre os tipos de blocos. E aí na Europa nós também temos, na África nós temos lá também um bloco econômico, muita gente não conhece esse bloco, que é o SADC, né? Que é influenciado pela África do Sul, que é um país emergente, não é? E aí nós temos também na Ásia, nós temos vários blocos, a ASEAN, né, que fazem parte dos países da Ásia, e também temos a APEC, que faz parte países banhados pelo Oceano Pacífico. Perfeito, professora? Muito bem, professor. E aí vai aparecer para vocês na tela 3 questionamentos aí para a gente iniciar a nossa finalização da aula. Então vamos lá? Utilizando o mapa Regionalização Norte-Sul, nós vamos ter 3 questionamentos. Vamos lá. Qual a cor representa os países subdesenvolvidos? Depois a B. A linha imaginária que separa os 2 hemisférios está representada corretamente? Olha que pergunta bacana. Justifique sim ou não, né? Você vai colocar se sim ou se não e vai justificar. E depois a letra C. Esse mapa é preconceituoso? Explique sua resposta. Nós já retornamos aqui para a discussão dessas questões, tá ok? Até daqui a pouco. Estamos de volta. Então vamos lá, professor. Para o nosso questionamento aí, o nosso primeiro questionamento. Qual a cor representa os países subdesenvolvidos? Vocês observaram no mapa aí é a cor verde, perfeito? Muito bem, professor. Vamos agora para o nosso próximo questionamento. A linha imaginária que separa os 2 hemisférios está representada corretamente? Justifique. Como eu falei anteriormente, lembra? A linha do Equador, ela divide o hemisfério norte com o hemisfério sul pela latitude de 0 grau. Então, ela é uma linha que continua na coordenada de 0 grau de latitude. Então, essa linha é uma linha imaginária para colocar aí os países da Nova Zelândia e da Austrália como países desenvolvidos.
Muito bem. E aí nós temos a nossa última questão. Esse mapa é preconceituoso? Explique. A gente claramente percebe que na década de 70 havia muito preconceito com os países pobres. Então era claramente, né, eles queriam mostrar quem era realmente o todo-poderoso rico e quem ficava aí como colônia. Eles ainda estavam no costume das colonizações da América e da neocolonização da África. Perfeito, professora? Muito bem. E a nossa aula está chegando ao fim. Gostaria de agradecer a todos que participaram, que nos prestigiaram. Importante ressaltar que você, aluno, deve registrar suas dúvidas, converse com seu professor. Esse é um momento muito importante. Eu vou me despedir desse momento. Mais uma vez, obrigada pela presença de todos e um grande abraço. Também gostaria de agradecer a todos pela atenção de vocês. Obrigado. Esperamos que vocês tenham aprendido, gostado aí das atividades. Um forte abraço e até a próxima.